Bom, terceiro e último ponto, ideias têm consequências. Pensamento sério tem implicações, tem contrapartida de comportamento, de mudança institucional, de práticas científicas. Eu acho que uma das características realmente salientes da vida intelectual do Brasil é a leveza com que nós, de um modo geral, tratamos as nossas crenças, aquilo em que acreditamos, sem o menor compromisso em garantir a consistência entre aquilo que nós gostamos de imaginar que acreditamos e aquilo que efetivamente somos e que pode ser observado, né? Eu venho colecionando exemplos dessa dissociação na vida brasileira há muito tempo e eu não vou querer esgotar aqui a paciência de vocês com um número excessivo de exemplos, mas pelo menos um ou dois eu vou compartilhar com vocês para a gente até, se for o caso depois, explorar um pouco mais. Um deles é um exemplo que vem, eu vou pegar aqui o trechinho que eu vou citar, é um exemplo que vem dos diários do Darwin, quando esteve no Brasil a bordo do Beagle, né, naquela viagem da qual resultou a sua monumental descoberta, que eu já me reportei. A certa altura, o Darwin parou no Rio de Janeiro e ficou hospedado na casa de uma família que ostentava enorme religiosidade católica. E ele dá o seguinte depoimento, eu vou ler o depoimento do Darwin. Olha que coisa impressionante e como isso remete a tantas experiências que eu tenho certeza estão ao nosso redor hoje, embora tenha sido escrito em meados do século XIX. Perto do Rio de Janeiro, fiquei hospedado próximo à casa de uma velha senhora que mantinha parafusos para esmagar os dedos de suas escravas. Morei numa casa onde um jovem escravo doméstico, na casa em que ele estava hospedado, morei na casa onde um jovem escravo doméstico era diariamente e de hora em hora xingado. Esse é o problema. Agora eu vou ter que... Era diariamente, de hora em hora, xingado, surrado e perseguido de um modo que seria suficiente para quebrar o espírito de qualquer animal. Vi um menino pequeno, de 6 ou 7 anos de idade, ser açoitado 3 ou 4 vezes na cabeça nua com um chicote de cavalo, antes que eu pudesse interferir, por ter me servido um copo d'água que não estava muito limpo. E essas ações foram feitas e remediadas por homens que professam amar o próximo como a si mesmos, que creem em Deus e rezam para que a sua vontade seja feita sobre a terra. O Darwin não conseguia entender como pessoas ostensivamente pias e religiosas tratavam seres humanos como se fossem pior que animais, batendo de maneira, imagina, parafuso para esmagar o dedo. Esse é um exemplo de dissociação entre o plano da autorrepresentação, aquilo que supostamente se crê, e aquilo que objetivamente se é. Tem muitos exemplos desse tipo, mas veja um caso mais concreto, mais próximo de nós. As pesquisas de opinião no Brasil. Você pergunta para uma amostra da população brasileira, probabilística e tudo mais. Você se considera racista? Cerca de 98% declarará que não. Você pergunta para a mesma amostra, existe racismo no Brasil? Mais de 90% dirão que sim. Essas duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. As pessoas não se representam assim e não acham que estão mentindo, não é uma questão de mera hipocrisia, e, no entanto, ao olharem ao seu redor, percebem que sim. A mesma coisa, felicidade. Você pergunta para uma amostra da população brasileira, você se considera feliz? Mais de 2/3 dirá que sim, independente de renda, escolaridade e tudo mais. Você pergunta para a mesma amostra, os brasileiros em geral são felizes? Só 23% dirá que sim. Não bate. A maneira como a pessoa se representa e o que ela acredita não é consistente com o que os outros acreditam sobre ela. É um pouco o que eu chamei depois o paradoxo do brasileiro. O brasileiro é o outro.
Eu nunca encontrei um brasileiro que se achasse parecido com tudo que há de condenável que ele vê ao seu redor. Todos se sentem diferentes e acima de tudo isso que aí está. No entanto, todos nós juntos somos exatamente tudo isso que aí está. É como se o todo no Brasil fosse menor que a soma das partes. As pessoas não levam aquilo que creem muito a sério. A questão da escravidão, que eu mencionei aqui. Vejam só, nos Estados Unidos houve um movimento de defesa, inclusive intelectual, da escravidão. Havia toda uma argumentação de justificá-la. E foi preciso fazer uma guerra para acabar com ela. E no Brasil? No Brasil todos eram contra. Todo mundo é unanimemente contra, exaltadamente contra. E, no entanto, nós fomos ao lado de Cuba, o último país das Américas a aboli-la. Ela caiu de Maduro, vergonhosamente, no finalzinho do século XIX. E todos eram contra. E vocês pensam que isso mudou? Não mudou muito. Quem é a favor da desigualdade que existe hoje no Brasil? Vocês já encontraram alguém que defenda a diferença de oportunidade que existe no nosso país? E a educação fundamental? Vocês já encontraram alguém que esteja satisfeito com a qualidade do ensino no nosso país? Somos todos exaltadamente contra. Indignadamente achando que está errado, que precisa mudar, que não é mais possível chegar ao século XXI assim. E a realidade continua indiferente. Continuamos na rabeira de todos os indicadores de ensino fundamental, até da América do Sul, e é como se não fizesse muita diferença. Falta pensamento sério no Brasil? Nessa dimensão falta. Nós não nos levamos suficientemente a sério naquilo que nós supostamente acreditamos. Há um descolamento entre a maneira como nós nos percebemos, a maneira como nós gostamos de nos representar e aquilo que nós efetivamente somos. Um último exemplo, aí eu vou concluir. Desse de sala de aula, que eu achei uma pérola, a cara do Brasil. Os meus alunos na época do impeachment do Collor. Todos eles animadíssimos, mobilizadíssimos, saíram às ruas, ética na política, vamos lá, precisa limpar essa corrupção do país, tem todo o meu apoio, eu também faria a mesma coisa. Esta mesma classe, ao final do curso, vai ser avaliada numa prova, e eu percebo que eles estão colando desavergonhadamente uns dos outros. Será que os fios não ligam na cabeça? Se você está pedindo ética na política, como é que você vai colar em sala de aula? Na hora de dar o exemplo mais comezinho de respeito a regras de convivência normal, você cola. Eu sou constrangido a ter que separá-los com uma carteira de distância. E todos eles se acham intelectuais progressistas, como todos nós. O Brasil só tem intelectual progressista, é uma coisa incrível.